A pandemia, ela criou enormes oportunidades para toda quanto atividade virtual, né, através da rede, uma vez que as pessoas não queriam, não podiam quebrar o isolamento, e principalmente na área médica, houve uma queda brutal de consultas, internações, etc. Outra coisa que aconteceu é que a maior parte das internações e buscas por clínicas, o que a gente chama de eletivas, ou seja, com data e hora marcada e presença e presencial, também foram canceladas assim abruptamente durante muito tempo. Já em março de 2020, o governo, através do Ministério da Saúde, o Conselho Federal de Medicina, e depois de uma lei de abril, a 13989, autorizou, durante o período de emergência sanitária, ou seja, durante o tempo de duração da pandemia, irrestritamente qualquer tipo de telemedicina que fosse julgada adequada pelo médico e pelo paciente. Então, o governo permitiu, o Senado e a Câmara passaram uma lei, e aí houve um aumento gigantesco de número de teleconsultas e outros procedimentos, como teletriagem, como teleaconselhamento, como teleinterconsulta, que é quando dois médicos conversam um com o outro sobre um paciente, e telemonitoração. E isso passou para cerca de 7 a 8 milhões de teleconsultas por ano, quando anteriormente eram muito desprezíveis esses números, né? Então surgiram cerca de 50 startups, mais ou menos, que desenvolveram rapidamente a toque de caixa plataformas de telemedicina, ou seja, que envolve o prontuário eletrônico, onde são feitas as atualizações de informações, anotações de médico, pedido de exame, receita de medicamentos e também a videoconferência. Outra coisa que aumentou muito também foi a possibilidade da receita digital. Antes, a receita basicamente era feita impressa, assinada fisicamente pelo médico, com carimbo, data, e o paciente ganha aquilo e leva na farmácia para aviar. Como isso não estava sendo possível também, então o governo rapidamente, através da Anvisa, do Ministério de Saúde, Conselho Federal de Farmácia, Conselho Federal de Medicina, habilitou as farmácias do Brasil inteiro a receber qualquer receita digital. E as farmácias foram instruídas de como elas deveriam validar essa receita digital. E o que vai acontecer depois da pandemia? Provavelmente uma nova regulamentação que vai permitir permanentemente a teleconsulta e outros tipos de telemedicina em alguns casos. Então, nós podemos dizer, meu caro, que nós progredimos 10 anos em um, né? Graças, né, infelizmente, mas graças à pandemia, que provocou essa verdadeira revolução de transformação digital. Em dezembro, foi identificado o vírus pela primeira vez. Em janeiro, esse vírus já tinha o seu RNA, o seu genoma codificado. Em fevereiro, as primeiras empresas começaram a desenvolver vacinas, inclusive a vacina de mRNA, né, RNA mensageiro, que nunca tinha sido testada antes, já se conhecia como fazer o desenvolvimento. Em apenas 75 dias, 3 empresas conseguiram desenvolver e testar as vacinas. E em 6 meses a 8 meses, as vacinas já estavam com a sua logística desenvolvida para aplicar em massa na população. Então, hoje nós temos países que completaram 80% ou 90% da população vacinada com 2 doses, e aqui no Brasil nós estamos ainda em torno de 30%. Mas, por exemplo, na cidade de Campinas, 80% da população foi vacinada com pelo menos uma dose, e isso em 6 meses, tá? Que foi quando começou, 5 meses. Então, a gente nunca teve na história da medicina uma resposta tão rápida a uma pandemia, enquanto que outros países que não levaram a sério as medidas de restrição, que a gente diz não farmacológica, sofreram, então, uma propagação praticamente incontrolável da pandemia, e no Brasil a gente pagou um preço, está pagando um preço muito alto por isso. Então, nas próximas pandemias, dependendo do tipo de pandemia, certamente nós aprenderemos uma lição de reagir mais rapidamente. E acredito que nós vamos ter que vacinar a população de novo, principalmente a população de risco, a cada ano. Como acontece com a gripe, porque surgem novas variantes e é necessário desenvolver novas vacinas que cubram esse variante. Então, isso a gente já sabe fazer com o Covid, principalmente com as vacinas de RNA. Em poucos 2 meses, você tem uma vacina inteiramente nova, polivalente,
cobrindo as várias variantes que surgirem e que vão surgir ano a ano.